Vamos lá, estamos gravando. Sou o professor Alexandre Vilar e este é o 5º seminário de governança, direito público e bem-estar social. Estamos na 5ª edição desse evento, pertence aqui, já faz parte aí do nosso calendário, por assim dizer, e que está diretamente relacionado ao meu atual projeto de ensino, Ação Sustentável. Curso de administração, onde eu leciono, discentes também do curso de bacharelado em economia, da Unidade Acadêmica de Serra Talhada, da Universidade Federal Rural de Pernambuco, e outros cursos. Estão aqui participando nesta tarde do dia 10 de dezembro de 2024, Dia Internacional dos Direitos Humanos. Tá? Então, gostaria de fazer uma fala inicial nesse sentido, que a última edição desse evento ocorreu no ano passado, em 29/11, e teve como tema Controle Interno na Administração Pública. A ocasião, os participantes foram o professor Antônio Armando Cordeiro Fraga, que é contador e à época gestor do Fundo Municipal de Saúde de Caruaru, e a professora Silene Magda Vasconcelos de Souza, economista. Na ocasião, era secretária de governo da cidade de Camaragibe, na região metropolitana do Recife. Hoje o nosso tema será transparência na gestão pública, Business Intelligence para a apresentação de resultados. Uma temática super atual e relevante, né? Teremos aqui como nosso ilustre convidado o Maurício Serra Moreira da Cruz, que é bacharel em administração pela Universidade, com extensão em gestão de negócio. Ele é bacharel em administração pela Universidade Federal de Pernambuco, né? É mestre em gestão do desenvolvimento local sustentável pela Universidade de Pernambuco, UPE. Ele foi secretário executivo de desenvolvimento do modelo de gestão do Estado de Pernambuco, à época na CEPLAG, Secretaria de Planejamento e Gestão. Foi administrador pleno da Petrobras, foi presidente do Instituto de Gestão de Pernambuco e professor, né, de graduação e pós-graduação e consultor organizacional. Tudo certo aí com o seu currículo, Maurício? Esqueci alguma coisa? Se esqueci, pode ficar à vontade para complementar alguma coisa. Só faltou dizer a nossa amizade de mais de 20 anos. Importante. Botafoguense também, está feliz, né? Foi campeão aí da América, carioca, botafoguense, campeão brasileiro, campeão da América, aí, parabéns para o Maurício. Eu ia me trajar de branco e preto aqui em homenagem, Maurício, mas aí, em homenagem à administração, eu vesti de azul e acho que você também. Mas vamos em frente, né? Hoje, 10 de dezembro, é comemorado o Dia Internacional dos Direitos Humanos. O tema desse ano, anualmente a ONU escolhe uma temática. Este ano, o tema escolhido foi Nossos Direitos, Nosso Futuro Agora. Em 1948 foi proclamada na Assembleia Geral das Nações Unidas a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? E foi o primeiro documento de caráter universal de proteção aos direitos humanos e que tem inspirado constituições de estados democráticos, inclusive a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, né? Também teve como grande inspiração aí a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Em seus 30 artigos, há uma grande defesa de uma vida digna para todos e todas, independentemente da nacionalidade, cor, sexo, orientação sexual, convicção política e crença religiosa. É um marco normativo que serve de pressuposto para balizar as condutas de estados e nossas como cidadãos. Seu artigo 21, especificamente, menciona o direito que o cidadão tem de participar da vida pública e tomar decisões, quando menciona que toda pessoa tem o direito de tomar parte no governo do seu país,
diretamente ou por intermédio de representantes livremente escolhidos. A vontade do povo será a base da autoridade do governo, expressa em eleições periódicas e legítimas, através do sufrágio universal, que é o voto secreto, né? Ontem, dia 9/12, foi o Dia Internacional do Combate à Corrupção. Então, a ONU também, este ano, faz uma campanha ressaltando o papel dos jovens. A ênfase é nos jovens. A meta é fazer com que eles se tornem guardiões da integridade, né? Corrupção é uma coisa que prejudica a juventude, reduz oportunidades educativas, perspectivas de emprego, sucesso no esporte e acesso a cuidados de saúde e outros serviços essenciais. O crime contribui para a degradação ambiental, para agravar a crise climática que vivemos, né? As práticas ilícitas causam prejuízo que, segundo informações da ONU, ultrapassam 2,5 trilhões de dólares a economia global. A campanha ressalta que, né, deste ano, que temos aí quase 2 bilhões de jovens no mundo, né, 1,9 bilhão, e o que equivale a quase 1/4 da população mundial. Então, a corrupção, segundo a ONU, é um fenômeno social, político e econômico complexo que afeta todos os países e seus prejuízos incluem danos às instituições democráticas, atraso no desenvolvimento econômico e instabilidade governamental. Daí a importância aí desse nosso bate-papo de hoje, justamente sobre a transparência na gestão pública. Tá? Esse seminário ele começou em 2019, a sua primeira edição foi presencial aqui na nossa unidade. Tivemos a participação social como tema e também o controle de alta performance, de alto desempenho. Na época, o secretário aqui de Serra Talhada, a Controladoria Municipal, esteve presente, o Terrunas Peixoto, e ele falou sobre o modelo aqui de controle, né, municipal. Depois, em 2021, tivemos aí no formato online a nossa segunda edição do evento. A temática envolveu o Estatuto da Cidade, com a advogada Iris Souto-Maior, que esteve presente virtualmente, né? E o Aécio Pereira, que é do IF, Instituto Federal de Pernambuco, ele também é auditor lá no IF, ele conversou sobre auditoria e gestão governamental. A terceira edição foi em 2022, com a professora Flávia Moura, da Faculdade FIS, hoje, a época Faculdade FIS, hoje Centro Universitário Unifis, né, aqui de Serra Talhada. O tema foi orçamento público. E no ano passado, eu já mencionei, foram Armando e Silene, que trataram aí do controle interno na administração pública. Bom, agora eu acho que enquanto eu fazia essa breve apresentação, entrou mais um aluno aqui. O Maurício pode ficar à vontade aí para fazer suas considerações iniciais nessa tarde. Maurício, a palavra é sua. Obrigado, Alessandro. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu queria agradecer imensamente a honra desse convite. Agradeço aí a Rural de Pernambuco, a Unidade Serra Talhada. Agradeço a presença de vocês. Agradeço particularmente ao professor Alexandro, que, além de ser um amigo muito fraterno de mais de 20 anos, militou comigo no Serviço Público de Pernambuco, esteve comigo no Serviço Público de Pernambuco, eu na Secretaria de Planejamento e Alexandre na Secretaria de Defesa Social. E eu tive muita honra em servir ao Estado de Pernambuco. E durante esse tempo que eu estive na Secretaria de Planejamento, eu acho que a coisa mais importante que a gente trabalhou foi exatamente essa questão da transparência, essa questão da prestação de contas, essa questão da accountability, essa questão de trazer ao protagonismo o cidadão, tá? Que esse é um direito do cidadão, assim como o Alexandre já mencionou, né? Não só o direito de ser bem representado, mas o direito de ter acesso às informações relacionadas à pertinência
e a conformidade das ações de governo. Quando a gente fala de pertinência, quando a gente fala de conformidade, a gente está falando não apenas de relatórios que mostrem que o governo está agindo de acordo com a legalidade, quer dizer, se o governo está agindo conforme manda a lei, mas principalmente o cidadão tem direito de saber se as ações do governo elas são pertinentes, quer dizer, se elas são eficazes e efetivas para transformar a realidade da sociedade. Então, eu trabalhei durante muito tempo com isso, né, com transparência, com indicadores, com gestão pública, e eu preparei para vocês aqui hoje uma apresentação muito rápida sobre esses conceitos, tá? Sobre como está essa questão hoje em dia nos estados brasileiros, como é que eles estão tratando esse tema da transparência, e o que a gente estudou em relação a isso, e quais são as conclusões que nós chegamos das áreas de ganho que ainda estão presentes nesse tema, nessa temática, que eu acho que é nosso dever, enquanto cidadãos, cobrarmos dos entes públicos essa transparência ou essas políticas públicas voltadas para a divulgação consciente, divulgação sem ser necessário ter uma provocação para tal, mas a divulgação da ação de governo e principalmente os resultados da ação de governo. Então, gente, eu ressalto isso que o Alexandre falou, isso é um bate-papo, tá? E eu coloco aqui também, com toda clareza, um bate-papo informal, tá? Estamos aqui para bater papo, para conversar, para trocar ideias sobre esse tema. Eu vou apresentar aqui rapidamente essa temática para vocês, para a gente ter um pano de fundo, para a partir dele a gente começar a conversar. Deixa eu compartilhar com vocês aqui uma apresentação rápida. Vocês estão enxergando aí essa apresentação? Estão todos enxergando? Sim, está aparecendo. Pronto. Então, olha, o nosso tema hoje, o tema do nosso bate-papo é transparência na gestão pública. Tá? E o Business Intelligence é apenas uma ferramenta que se coloca para os estados, para os entes públicos, para que eles apresentem seus resultados à população. Tá? Antes da gente falar de transparência, eu queria que a gente consensasse uma definição. O que é, por favor, gente? O que é transparência na gestão pública? Vamos refletir primeiro. Tá? Transparência na gestão pública é um pilar fundamental da democracia, por alguns motivos. Primeiro, porque a transparência torna público o que o governo faz, como o governo faz, por que o governo faz e por quanto o governo faz. Então, à medida em que o governo disponibiliza essas informações de uma forma voluntária à população, ele está sendo transparente, ele está dando transparência de suas ações à sociedade e à população. Uma segunda ideia que é fundamental também é que a transparência provê ao cidadão essa ferramenta que é efetiva para que ele, cidadão, exerça de uma forma plena a sua cidadania. Porque no momento em que o cidadão tem à sua disposição esse conjunto de informações, ele pode monitorar, ele pode fiscalizar, ele pode discutir, pode avaliar e pode influenciar as ações do governo. Tá? Sendo transparente, publicizando seus atos, essa transparência inibe a corrupção, inibe a ineficiência, inibe principalmente essa malversação dos recursos públicos. Tá? Isso é uma prática claramente expressa nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, mais especificamente no ODS 16. E isso está explícito na Agenda 2030 das Organizações das Nações Unidas, que é uma agenda que foi assinada, foi firmada, foi validada por um conjunto de mais de 190 países, voltados para transformar a sociedade até o ano de 2030 numa sociedade mais justa, mais equânime e mais cidadã, colocando entre aspas.
Se a gente for construir um conceito, a gente pode dizer que a transparência é isso aí, ó, é a livre e voluntária disponibilização à população pelo poder público de informações completas, em tempo real, confiáveis e de fácil entendimento sobre os seus atos. Então, ser transparente é dizer à população, disponibilizar à população de uma forma clara, simples, direta, fácil de acessar e fácil de entender, não só os atos e ações que o governo fez, mas principalmente se esses atos e ações foram efetivos para alcance de resultados pela sociedade. Então, não é só dizer o que eu fiz, é importante dizer por que eu fiz e, basicamente, que resultados foram alcançados. Então, transparência é isso. E transparência é algo muito mais complexo, muito mais completo e muito mais abrangente do que a simples publicidade dos seus atos. A publicidade é um dos princípios basilares que estão lá na Constituição, um dos princípios basilares do poder público. Mas a transparência é muito mais do que isso. Se a gente for entender a diferença entre publicidade e transparência, vamos olhar primeiro o princípio da publicidade. Está lá na Constituição. Lá na Constituição diz que a publicidade é uma ação de Estado. Quer dizer, o protagonismo é do Estado. É o Estado que faz a publicidade. Tá? O cidadão ele não precisa pedir ao Estado, ou não pode pedir ao Estado para dar publicidade aos seus atos. Assim, o cidadão, no princípio da publicidade, tem uma postura passiva, tem uma postura reativa. Ele fica aguardando o Estado publicar os seus atos, divulgar os seus atos, divulgar o quanto gastou, aonde gastou, o que fez, o que deixou de fazer. Até o ano 2000, não havia nenhuma regulamentação sobre como deveria ser feita essa publicidade. O princípio estava lá na Constituição, mas a Constituição foi promulgada em 88, de 88 até 2000 não havia nenhuma regulamentação. Então, cada estado fazia do jeito que queria. Tá? Em 2000, foi promulgada a Lei Complementar 101, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, que aí começou a determinar ao Estado, essa lei começou a determinar ao Estado algumas coisas que deveriam ser obrigatoriamente publicizadas pelo Estado à sociedade. Por exemplo, informações fiscais, informações orçamentárias, informações ligadas ao plano plurianual, informações ligadas à Lei de Diretrizes Orçamentárias, informações ligadas à Lei Orçamentária Anual. Basicamente, essas coisas que foram lá determinadas pela Lei Complementar 101, pela LRF, dizia, olha, cidadãos, o Estado vai gastar tanto em tais ações e pretende beneficiar tantas pessoas, ou pretende atingir, entregar tantos produtos. Tá? E vai fazer isso ao longo de 4 anos e a programação anual seria essa. Bom, isso estava lá escrito. Em 2009, a Lei Complementar 131 complementou, olha, a Lei Complementar complementou, mas foi exatamente isso. A Lei Complementar complementou esse conceito que foi lançado na Lei de Responsabilidade Fiscal. Com essa Lei 131, foram estabelecidos prazos para que os entes federativos, e não só o governo federal, mas também os estados e municípios, dispusessem à população acesso a essas informações. Então, a partir de 2009, dizia, estados, municípios, governo federal, vocês são obrigados a disponibilizar em local próprio, tá, informações sobre receitas e despesas da administração pública. Então, a publicidade ela tem esse pano de fundo. Basicamente, informações sobre receitas e despesas, informações sobre o que o governo vai fazer ou o que o governo está fazendo, tá? E o cidadão tem uma postura reativa. Ele tem que aguardar o governo disponibilizar essas informações. A transparência é um pouquinho diferente. A transparência aumenta esse conceito.
Na transparência, o protagonismo da ação, o protagonismo da pesquisa, o direito de pesquisar, o direito de perguntar é do cidadão. E esse direito ele foi conferido através de uma lei, a Lei 12.527, tá, que foi promulgada em 2011, que é a conhecida Lei de Acesso à Informação, ou a famosa LAI. Tá? Nessa lei, deu essa proatividade ao cidadão. O cidadão tem o direito de perguntar diretamente ao Estado quais as informações que ele quer saber e dá ao Estado a obrigação de fornecer. Ressaltar, evidentemente, algumas informações que têm caráter sigiloso. Tá? Mas, se na publicidade o cidadão esperava o Estado divulgar aquilo que ele, Estado, queria, na transparência o cidadão tem o direito de perguntar o que ele quiser. E mais ainda, em 2016, para melhorar esse conceito, tá, foi criada uma política de dados abertos do Poder Executivo. Quer dizer, foi dada uma forma padronizada dessas informações serem disponibilizadas à população. Não são apenas, como é no princípio da publicidade, informações ligadas ao gasto e ação do governo. Mas o princípio da transparência fala explicitamente também, através dessa lei 12.527, sobre os resultados da ação do governo. Legal, fiz tal coisa, gastei tal dinheiro. E daí? Esse gasto de dinheiro nesta ação foi efetivo para melhorar a vida do cidadão? Foi eficaz para transformar a realidade? Então, essa lei 12.527 trouxe esse conceito que era novo e ampliou o conceito de publicidade para o princípio da transparência. Esse princípio é isso, permite ao cidadão deixar de ser passivo, deixar de ser inerte, tá? Deixar de ser dependente da ação do governo e dá a ele, cidadão, o direito de controlar, o direito de participar ativamente da administração, na medida em que ele tem o direito de perguntar, o direito de pesquisar, o direito de contestar e o direito de influenciar nas escolhas das políticas públicas. Tá? Isso é o quê? Controle social. A partir do conhecimento do motivo pelo qual o Estado está gastando tal recurso em tal ação e qual o resultado esperado, eu, cidadão, exerço o controle social e eu posso me organizar com o resto da sociedade, ou com outros segmentos da sociedade, para influenciar essa ação de governo. Então, a transparência, ela dá ao cidadão esse protagonismo e ela possibilita o exercício do controle social. Mas o principal marco, tá, foi exatamente isso, a Lei de Acesso à Informação. Tá? E eu ressalto isso. A Lei de Acesso à Informação, ela avançou na medida em que ela obrigou o Estado, e quando a gente fala Estado, a gente fala ente estatal, a gente fala município, fala Estado e fala governo federal, obrigou esse ente estatal a dizer qual o resultado da ação do governo, qual o resultado daquele gasto. Aquele gasto foi executado, mas sim, e ele mudou a sociedade em que ponto? Mudou a sociedade em que sentido? Melhorou a vida do povo em que dimensão? Essa é a essência, essa é o espírito do princípio da transparência e essa é a essência da Lei de Acesso à Informação. E a principal ferramenta disponibilizada pelos entes estatais para que o cidadão exerça esse direito e o princípio da transparência seja executado é o Portal da Transparência. O Portal da Transparência ele foi uma iniciativa do governo federal, mas rapidamente ele foi adotado também por estados e municípios como um instrumento de divulgação dessas informações, como um instrumento para a execução dessa lei de acesso à informação. Então, todo município, todo estado e o próprio governo federal tem lá o seu portal da transparência, no qual ele congrega, no qual ele agrega, no qual ele auxilia, no qual ele coloca todas essas informações, não só relacionadas à pertinência do gasto, quer dizer, se o gasto foi pertinente, se o gasto realmente transformou a realidade, mas também
as informações quanto à sua conformidade. Quer dizer, esses gastos que foram realizados, eles foram realizados conforme a lei, eles foram realizados conforme o planejado, eles foram realizados conforme o que estava determinado na lei de orçamentária anual, tá? As licitações foram realizadas de acordo com o que manda a lei. Então, todas essas informações deveriam estar colocadas lá nos portais das transparências dos diversos entes estatais. Pois bem, gente, beleza, massa, isso aqui é o suprassumo, isso daqui é o ideal para que a sociedade possa exercer com plenitude a sua cidadania. Porque está lá no artigo da Lei de Acesso à Informação, nessa lei, na LAI, em seu artigo 5º, está lá explícito, dito que é dever do Estado garantir o direito de acesso à informação que será franqueada mediante procedimentos objetivos e ágeis, de forma transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão. Está lá escrito, é obrigação do ente estatal fazer isso. Tá? Então, lá nos portais da transparência, a informação deveria estar disposta não só em sua forma adequada, mas também no seu conteúdo adequado. Então, era preciso que ela tivesse, que as informações nos portais de transparência atendessem a alguns princípios, atendessem a alguns requisitos quanto à sua forma e também atendessem a alguns requisitos quanto ao seu conteúdo. Em relação à forma, tá? Os dados que estão lá nos portais de transparência têm que ser aderentes a princípios dos dados governamentais abertos. O que quer dizer isso? Eles têm que ser originais, têm que ser oportunos, têm que estar acessíveis, eles não podem ser dependentes de um formato, quer dizer, você não precisa, você pode ter acesso a esses dados sem ter que comprar esses dados, ou sem ter que usar um software específico para poder baixá-los. Tá? Eles têm que ser seguros, eles têm que ser confiáveis, têm que estar disponíveis em tempo real, têm que ser oportunos por conta disso. Tá? Eles têm que ser livres de licença, quer dizer, e o cidadão tem que ter a capacidade de baixar esses dados para poder trabalhá-los de alguma forma. Tá? Eles têm que ser, inclusive, interoperáveis. Certo? Então, a forma desses dados estarem nos portais de transparência está bem determinada lá nesses 14 princípios dos dados governamentais abertos, determinados por uma fundação, Open Knowledge Foundation, da qual o Brasil é co-signatário. Certo? Isso quanto à forma. Então, lá no portal de transparência, os dados têm que estar colocados assim. Mas no portal da transparência, eles têm que ter colocados também em relação ao seu conteúdo, quer dizer, quais as informações que precisam estar disponíveis à população nos portais da transparência. Então, tem diversas informações que são importantes e que estão determinadas lá na lei. Então, tem que ter informações sobre despesas públicas, sobre receitas orçamentárias, sobre estatísticas de pedidos de informação, lista de servidores e os salários desses servidores, os salários mensais que foram recebidos a cada mês, informações sobre as licitações, informações sobre a estrutura organizacional do poder público, quer dizer, quais são as secretarias, os endereços, os horários de funcionamento, tá? Quais os repasses que foram recebidos pelo município ou pelo Estado da União, ou que foram transferidos do Estado para o município, etc. Tá? Informações sobre auditorias que foram realizadas dos órgãos de controle interno e externos, informações sobre patrimônio público, mas, principalmente, séries históricas de resultados das ações de governo na forma de indicadores. Então, é fundamental que nos portais de transparência existam indicadores que digam, por exemplo, a política de saúde que foi adotada pelo ente estatal, governo federal, estado ou município, ela foi efetiva? Como é que eu vou saber? Através, por exemplo, do indicador sobre mortalidade infantil. Se as ações para combate à mortalidade infantil que foram adotadas por esse ente estatal naquele período de tempo tiverem sido efetivas, os indicadores de mortalidade infantil vão cair.
Se as ações que foram adotadas pelo ente estatal para melhoria da educação no município, no estado ou no governo federal tivessem sido efetivas, os indicadores relacionados à educação iriam melhorar. Por exemplo, a nota do IDEB, por exemplo, a taxa de analfabetismo. Então, esses indicadores eles teriam que estar presentes nos portais da transparência, deveriam ser expressos através de séries históricas desses indicadores, tá? E deveriam estar acessíveis à população de uma forma simples, direta e passível de o cidadão poder baixar esses dados para poder não só estudá-los, mas também correlacioná-los, né? Pois bem, será que isso está acontecendo? Será que os portais da transparência dos estados estão atendendo integralmente ao que determina essa lei de acesso à informação? Será que o cidadão está tendo em suas mãos as informações necessárias para que ele exerça a sua cidadania? Será que o cidadão está tendo esse direito respeitado? Enfim, a gente fez um estudo para poder responder essa questão, tá? A nossa experiência enquanto servidor público, enquanto pessoa que mexeu durante muito tempo com esses dados, é que existia alguma coisa que não estava muito legal em relação a isso. Tá? A gente tinha feito algumas consultas de uma maneira meio que empírica, procurando dados comparativos da educação de Pernambuco, por exemplo, com a educação de outros estados, com a segurança pública de Pernambuco em comparação à segurança pública de outros estados, o desenvolvimento econômico, a questão do meio ambiente, a questão da vida na terra, a questão da vida na água, a questão da cidadania, dos direitos humanos. Então, eu sempre procurei, eu sempre precisei fazer esse tipo de pesquisa e sempre tive muita dificuldade de encontrar nos portais da transparência dos diversos estados informações claras, confiáveis, de acordo com aqueles requisitos, os 14 requisitos de forma que a gente colocou aqui anteriormente. Eu dificilmente encontrava essas séries históricas de indicadores nos portais da transparência, tá? Então, a partir daí, a gente resolveu fazer um estudo mais aprofundado, mais metodológico, mais técnico, tá? E a gente conduziu um estudo no segundo semestre de 2023, nos portais da transparência dos 26 estados brasileiros e do Distrito Federal. E este bonequinho que está aí se debulhando em lágrimas fui eu, né? Eu, depois que conduzi esse estudo de uma forma metodológica, fazendo uma revisão sistemática da literatura, etc., e fazendo uma pesquisa documental, tá? Isso dentro de uma metodologia já definida, eu descobri que o negócio estava feio, tá? Apenas 58,3% dos estados atendiam ao que determinava na Lei de Acesso à Informação em relação à disponibilidade de resultados da ação de governo. Se você for considerar as outras informações de gasto, de licitação, de servidores, de processos licitatórios, de plano plurianual, aquelas outras informações, elas estavam num nível de atendimento bastante bom, tá? Superior a 85%. Mas quando se tratava de resultados de ação de governo, esse índice era incrivelmente baixo. Por quê? Tá? A gente determinou esse número porque a gente viu que esses resultados, esses gráficos, esses indicadores, eles não estavam concentrados no portal da transparência, mas eles estavam disponíveis, quando disponíveis, em relatórios diversos, encontrados em sites de entidades públicas que não o portal da transparência, estavam dispersos nos sítios eletrônicos dos diversos órgãos estatais. Tá? Uma das atribuições da forma da informação, a maneira como a informação tem que estar disponibilizada ao cidadão, ela tem que ser customizável, quer dizer, o cidadão tem que ter a capacidade de poder baixar esses dados e poder retrabalhá-los da maneira como ele quisesse.
Não. Quando a gente encontrava esses dados de indicadores, quando a gente encontrava esses dados de resultado de ação de governo, eles estavam num gráfico em PDF que impossibilitava que a gente retrabalhasse esses dados. Eram indicadores não padronizados. Então, para falar de saúde, a gente chegou a contar 52 indicadores diferentes ligados à saúde. Então, enquanto um estado utilizava o indicador A, B e C para falar de saúde, o outro estado utilizava o indicador D, E e F. Então, era uma coisa completamente não padronizada, tá? E não estava ligados a eixos temáticos. Enquanto um estado falava de saúde, outro falava de desenvolvimento econômico, outro falava de desenvolvimento social, outro falava de segurança pública, outro falava de educação, enfim. Os dados eram apresentados da maneira como cada entidade, como cada estado, como cada ente estatal achava melhor. A gente não mergulhou no porquê desse case, por que os estados agiam assim, mas infere-se que, né, isso é apenas uma inferência, mas infere-se que os estados disponibilizavam os dados que lhes fossem favoráveis, não disponibilizando dados de, eventualmente, políticas públicas que tivessem sido não exitosas. Tá? Então, a partir dessa constatação, o que a gente achou que seria interessante, o que a gente acha que é interessante, o que a gente acha que é preciso fazer para que o cidadão tenha em suas mãos, através dos portais da transparência, uma ferramenta efetiva para controle social. A pergunta é, de que forma os estados brasileiros e o Distrito Federal conseguiriam atender integralmente nos portais da transparência aquilo que determina a Lei de Acesso à Informação? Então, a gente achou que seria interessante fazer duas grandes ações. A primeira grande ação é adotar nos portais da transparência uma carteira única, padronizada, formada por um conjunto mínimo de indicadores que fosse controlado por todos os estados. Quer dizer, todos os estados controlariam os mesmos indicadores. Indicadores de resultado, indicadores de impacto, tá? Todos eles iguaizinhos. Então, a gente sugeriu, a gente fez um estudo, etc., e sugeriu uma carteira composta por 31 indicadores. Então, a nossa ideia era que, se os estados apurassem, acompanhassem, monitorassem esses 31 indicadores todos ao mesmo tempo, tá? Esses indicadores dispostos nos eixos temáticos correspondentes aos 17 eixos dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, eu teria uma carteira que mostraria ao cidadão, de uma maneira igual para todos os estados e, por conta disso, comparável, eu teria essa carteira, eu daria ao cidadão, através dessa carteira, um instrumento de controle social, um instrumento que poderia fazer com que o cidadão pudesse medir se a ação do Estado foi efetiva ou não para transformar a realidade. E, além disso, a gente considera que seria interessante que os portais de transparência tivessem uma ferramenta, um sisteminha, um softwarezinho simplesinho, tá? Uma ferramenta comum, certo? De business intelligence, que a gente chama de BI, tá? Que facilitasse ao cidadão pesquisar esses dados e comparar esses dados estado por estado. Vamos considerar aqui, vamos pegar aqui o dado da saúde, vamos pegar aqui o dado da mortalidade infantil. Então, vamos comparar o desempenho de Pernambuco com o Espírito Santo, Pernambuco com o Rio Grande do Sul, Pernambuco com o Acre, Pernambuco com Pernambuco ao longo do tempo. A gente poderia fazer esse tipo de comparação, fazer esse tipo de inferência, fazer esse tipo de comparabilidade da maneira como a gente achasse mais interessante. E, para isso, seria importante ter uma ferramenta que possibilitasse ao cidadão mexer nesses números e correlacionar esses números da maneira como ele achasse mais interessante. Essa ferramenta, esse instrumento de BI, ofertaria
aos pesquisadores, aos gestores públicos, à sociedade, dados abertos, informações relativas a essas séries históricas que fornecessem dados comparativos do desempenho dos estados e do Distrito Federal, um em relação ao outro, mas também o desempenho desses estados, desses entes estatais, ao longo do tempo. Então, gente, a ideia que a gente pesquisou, que a gente viu, que a gente trouxe, que a gente analisou, é que existe sim uma área de ganho bastante interessante, tá, nos portais da transparência, relacionadas a isso, a divulgação de resultados da ação de cada ente federativo, dos municípios, do Estado e do governo federal. Que mais importante do que dizer se os gastos públicos foram feitos de maneira conforme, é muito mais importante dizer se os gastos públicos foram feitos de maneira pertinente. Porque gastar de acordo com a lei é muito bom, mas melhor ainda é gastar certo, tá? É gastar da maneira certa, é gastar obtendo os resultados certos, porque você dando essa informação à sociedade, você possibilita que a sociedade, olhando esses dados, manipulando esses dados e correlacionando esses dados, a sociedade possa exercer de uma forma efetiva o controle social. E isso só é possível com a transparência da ação de governo. Então, meus amigos, a ideia que eu trago para vocês, para a gente começar esse nosso bate-papo muito rapidamente, era isso. Tá? Esse pano de fundo, para que a partir daí a gente pudesse começar a conversar, começar a trocar ideias, começar a bater papo, falar sobre esses assuntos, sobre essas coisas, para que a gente pudesse, a partir daí, ter esse nosso bate-papo, ter essa nossa conversa, e eu estou aqui à disposição de vocês para a gente poder conversar sobre isso. Ok? Ok. Parabéns aí, pela belíssima explanação. Estou aqui aprendendo bastante, viu? Ao longo da sua fala, mais pessoas adentraram aqui na nossa live. Chamo atenção aqui para o professor Valber Batista, que é professor aqui da unidade. Bem-vindo, professor. O Felipe, que é nosso discente de economia, colocou algumas inquietações aqui no chat, para a gente começar, né? O Samuel também levantou a mão aí para também fazer suas contribuições, mas vamos ver primeiro o Felipe aqui, que postou primeiro. O Felipe botou que até o começo de 2024, antes da Lei 14.133, que é a Lei de Licitações e Contratos, a antiga 8666 dava muita brecha para que geralmente era chamado de cartas marcadas nas licitações. Ainda nos dias de hoje, alguns municípios ainda colocam informações sobre essas informações de forma muito superficial e ainda assim com muito atraso. Às vezes pesquiso algumas no portal da transparência e só tem informações de meses. Interessante essa questão aí da lei de licitações que o nosso Felipe falou. E ele também mencionou sobre o Tome Contas, que é um portal do Tribunal de Contas, e ele indaga aqui porque é que não é divulgado, né? Porque as informações são divulgadas, porque não é qualquer um que consegue achar essas informações, são de difícil acesso e as pessoas que querem encontrar levam muito tempo para conseguir ter acesso a tais informações. É o que o Maurício estava falando, né, Maurício? Com você aí, os comentários sobre as falas do Felipe. Pois a gente não chegou a... essa é uma questão muito importante e muito complexa também. A gente só pode fazer algumas inferências. A gente não fez uma pesquisa científica, metodológica, para poder responder essa questão. Por que os entes estatais eles agem desta forma? Tá? Seria necessário um outro tipo de pesquisa. Mas infere-se que, e eu ressalto bastante essa questão da inferência, que a lei possibilita que o Estado, o ente estatal, disponibilize aquilo que ele quer disponibilizar.
Tá? Então, às vezes é muito difícil você encontrar a informação que você quer, porque o ente estatal não tem essa prática, vamos dizer assim, de publicizar todos os seus resultados, sejam eles positivos ou não. Tá? E essa prática também redunda da falta de fiscalização e da falta de controle ativo da própria sociedade. A partir do momento em que a sociedade, ao enxergar num determinado portal da transparência de um determinado estado que tais informações elas não estão ali disponíveis, e se a sociedade reclamar disso, se a sociedade cobrar desse ente estatal a divulgação desse tipo de informação, e se isso for uma prática constante e recorrente, a própria evolução da transparência ela vai ser melhorada, vamos dizer assim. Então, isso é uma inferência que eu mesmo faço. Por que isso acontece? Primeiro, porque não é interessante ao Estado, ao ente estatal, divulgar informações que sejam negativas para ele próprio, quer dizer, informações que publicizem uma ação não eficaz no Estado, isso é uma coisa. E segundo, ele disponibiliza o que quer, porque a sociedade não está de olho para fazer com que ele disponibilize tudo. Então, precisa de uma ação proativa, precisa de uma ação efetiva da própria sociedade para que essas informações elas sejam melhoradas. Ok, vamos lá. O Samuel levantou a mão. E aí, Samuel, bem-vindo à live. Fica à vontade. Bom dia, professores. Bom dia, alunos. Bom dia a todas e a todos. Boa tarde. É muito interessante o tema. E eu tenho, na verdade, uma dúvida e uma questão até mais de esclarecimento em si. Primeiro, eu vejo que essas informações, eu já explorei bastante esses campos em algumas áreas de estudo, em algumas disciplinas, eu percebo que esses portais da transparência, essas questões de acesso a dados, elas existem, mas elas têm uma restrição técnica muito grande. Você tem que ir pesquisando no Google, elas não estão geralmente nas primeiras páginas, você sai rodando pelas páginas, você encontra numa notinha lá no final, acessar a esses dados. Eu estou no momento fazendo uma pesquisa, e aí para você conseguir dados de desenvolvimento de alguns estados e até de alguns países, você tem que sair procurando as plataformas, e esse acesso ele nunca é fácil. Ele é sempre bem dificultoso e é sempre via vários links. E eu acho que isso acaba dificultando o próprio processo de você conseguir averiguar as informações, porque você fica tentando. E também não tem um acesso direto em redes sociais. Então, a minha pergunta seria se talvez você dinamizar as questões de transparência para que a população em geral consiga acessar no site de maneira mais fácil, ou então numa interatividade melhor em redes como o Instagram ou Facebook, alguma coisa nesse sentido, redes oficiais, onde as pessoas consigam acessar de maneira mais fácil, se isso não teria um efeito positivo, porque a população em geral ela não consegue ter acesso a esses dados. E a gente que faz pesquisa e precisa fazer pesquisa, a gente consegue esses dados, mas com muita luta, e sai verificando e procura num site, aí o site dá uma página errada e você não consegue ter esse acesso. E uma inquietação que eu tive, em uma disciplina, a gente estava começando a ver a disciplina de gestão pública em economia, a gente viu esses portais e tal, eu e um colega meu pensamos em fazer um trabalho, e a gente foi ver os salários de alguns funcionários no portal da transparência. E aí eu olhei um salário de uma pessoa que eu tenho o convívio, e aí quando eu olhei o salário dela lá, me veio um estranhamento. Eu disse, poxa, tudo isso? E aí depois a gente começou a escrever alguma coisa e tal, e eu fiquei com essa coisa na cabeça. Como era uma pessoa que eu tinha acesso,
Eu conversei com ela, ela disse, não, esse valor, se tiver lá, tá errado. Ele não é um valor correto. E aí eu mostrei, essa pessoa me mostrou o valor do salário bruto dela de contra-cheque e realmente não batia. O salário da transparência, ele era, acredito que na ordem de 10 ou 20% a mais do que o salário que estava no contra-cheque dele. Isso me gerou um certo desconforto de pensar, poxa, como isso pode ser possível? E aí eu coloco primeiro a pergunta da questão das redes sociais e depois essa disparidade de uma verificação que eu fiz de um salário de um funcionário no portal da transparência e no contra-cheque. Os salários brutos que não batiam. Samuel, vamos por parte feito Jack Stripador, né? Primeiro, eu vou começar na primeira questão que você colocou, que é a questão da disponibilização dos dados. Essa questão que você coloca, ela é tão importante, ela é tão recorrente, ela é tão presente nessa questão dos portais da transparência, que é muito mais fácil para os pesquisadores e para as pessoas que estão interessadas em buscar dados dos estados, elas acessarem esses dados através de entidades de fé pública. Por exemplo, onde é que você consegue informações sobre indicadores dos estados? No IBGE. Seria muito mais fácil você encontrar essas informações de uma maneira padronizada nos portais da transparência, porque, como você mesmo disse, seria uma rota direta, uma rota simples, uma rota até mais fácil para a população e que não teria, que teria esse dado de uma maneira muito mais direta do que entrar em sites por exemplo, do IPEA, do DataSUS, do IBGE, para buscar dados de resultados das ações de governo, resultados de indicadores, ou então entrar do Tesouro Nacional para dados sobre os orçamentos dos estados e municípios. Enfim, como esses dados não estão disponibilizados da maneira que deveriam nos portais da transparência, os pesquisadores, os cientistas e até mesmo a população em geral acaba buscando esses dados em entidades de fé pública, como eu disse, IBGE, DataSUS, INEP, IPEA, esses dados estão lá disponíveis. E a coisa é tão grave que outras entidades particulares começaram a fazer esse trabalho para o cidadão, né? Existem entidades, por exemplo, o CLP, Centro de Liderança Pública, uma entidade chamada Macroplan, uma entidade chamada CEPLAN, que ele edita anualmente anuários de indicadores dos estados, que aí sim, de uma maneira comparativa, fazendo esse trabalho que deveria ser feito pelos próprios estados. Então, você está coberto de razão. Às vezes, ao pesquisador, ao cientista, ao cidadão, ao curioso, ao estudante, ao técnico, à pessoa que está procurando dados sobre a ação do Estado, ela deveria encontrar esses dados muito mais facilmente nos portais de transparência, mas ainda bem que existem essas entidades nas quais você pode confiar, porque elas são entidades de fé pública, e que disponibilizam esses dados. Seria interessante que esses dados estivessem no portal da transparência ou nos portais da transparência. A segunda parte da sua questão também é extremamente interessante, porque ela nos faz pensar em relação a como funciona o controle externo no nosso país. Evidentemente que as entidades estatais, os estados e municípios, eles têm os seus órgãos de controle interno, mas eles são submetidos também a controles externos por entidades como os tribunais de contas, como as assembleias legislativas, como o Ministério Público, enfim, existem entidades de controle externo e, basicamente, são os tribunais de contas que exercem esse tipo de exercício. Agora, no Brasil, somos mais de 5.000 municípios e 26 estados, mais o Distrito Federal,
E imagina a quantidade de processos, vamos dizer, processos licitatórios que existem em cada uma dessas entidades. Então, é virtualmente impossível que o controle externo ele funcione sobre toda e qualquer informação que o Estado ou o ente estatal coloca lá disponível à sociedade. Tá? Aí, como é que os órgãos de controle externo funcionam? Através de auditorias por sorteio, ou então auditorias não operacionais, isso é uns outros 500. Mas ele não verifica todas as informações que o Estado ou que o estatal coloca lá, disponibiliza à sociedade. E faz isso aleatoriamente, através de sorteio, e os auditores se multiplicam para poder dar conta dessa quantidade absurda de informação. Então, o que alguns gestores públicos mal intencionados, vamos dizer assim, o que eles se aproveitam dessa situação? Eles disponibilizam dados que são incondizentes com a realidade. Tá? Ou eles fazem lá o que acham interessante de fazer, apostando que tais dados não serão auditados pelos órgãos de controle, dado o número de auditorias que seriam necessárias para serem feitas em relação a controle de todo o poder público. Então, acontece, às vezes, de você ter esse tipo de distorção. O que é necessário, nesse caso? Havendo o cidadão detectado isso, e existem entidades que fazem esse tipo de trabalho, por exemplo, Contas Abertas. O Contas Abertas é uma organização não governamental que faz esse tipo de trabalho, que sai buscando inconsistências como essas que você verificou. Uma informação que foi dada pelo poder público que é incondizente com a realidade. Seja porque existe alguma coisa por dentro lá dessa informação, seja se o cara recebe o contra-cheque com aquele valor efetivamente recebe menos que aquilo, se os valores estão incondizentes no contra-cheque e no que foi disponibilizado. Quando o cidadão detecta um negócio desse, é obrigação dele e é o exercício da cidadania, vou colocar entre aspas, botar a boca no trombone. Procurar entidades como essa, com Contas Abertas, procurar o Ministério Público, procurar os órgãos de controle e apontar essas inconsistências. Porque os órgãos de controle externo eles funcionam também a partir de provocações que recebem da própria sociedade. Então, é nossa obrigação, e daí a importância do portal da transparência, é nossa obrigação ficar de olho nessas inconsistências e, ao detectá-las, apresentar essas inconsistências aos órgãos de controle para que eles possam exercer de uma maneira eficaz a sua função. Exatamente. Bom, eu postei aí no chat o formulário de frequência, né, o de presença. Por favor, quem quiser depois o certificado, acessá-lo, colocar nome completo e e-mail, que depois a gente providencia a remessa via e-mail do respectivo certificado. O Samuel tinha mencionado também a questão das mídias sociais, etc., né? E aí eu, recentemente, fiquei muito encantado com a mídia que tem sido veiculada pelo Banco Central do Brasil. Eles criaram um personagem no Instagram. Não sei se vocês que estão aqui na live conhecem, eu compartilhei com alguns alunos, com alguns grupos. É um personagem chamado Bebê Sincero. Ele é um prédio do Banco Central que é transformado em um personagem que conversa e dá uma série de dicas ao grande público sobre educação financeira. É bem interessante e bem popular esse acesso, né? Faz parte também da popularização dessas ações. São dicas interessantes. Eu acho que é um exemplo aí de que é possível, sim, a gente usar as mídias sociais também para disponibilizar informações à grande população de uma forma bem ampla, né? Bom, eu no chat aqui não tenho nenhuma nova indagação. O Samuel tem levantado a mão, mas não vejo mais nenhuma mão levantada. A Keliane tinha dito que ia fazer uma pergunta. O professor Valber aqui ligou a câmera, não sei se ele vai perguntar alguma coisa, professor.
Tá com o microfone... Pronto. Estava desligado. É que meu outro aparelho não estava funcionando bem. Consegue me ouvir bem? Perfeito. Em relação ao que o Samuel comentou, né, eu fiquei preocupado com o seguinte, que se existe essa discrepância, e aqui não é uma pergunta, mas é mais uma forma de a gente pensar, né? Se existe essa discrepância num holerite, né, num contra-cheque de um servidor público, quais confianças que nós, aqui torna-se então uma pergunta, mas quais as confianças, professor Maurício, de esses dados serem também confiáveis no sentido literal da palavra, visto que a gente está com dados públicos que, em tese, são reais, e se de um lado, num holerite de um professor ou de um servidor público está errado, significa que outros dados certamente estarão errados. Então, não existe um órgão regulador dentro do próprio instituto ou do ente estatal que verifique isso, ou o cidadão ele vai ficar à mercê de uma problemática interna que pode mascarar ou ter sido um erro, pode também ter sido uma falha do sistema, e a gente não pode também jogar um chicote simplesmente achando que está incorreto, ou que foi um erro provocado, ou foi acidental. Mas qual a confiabilidade, então, agora que a gente pode ter desses dados, que são dados fundamentais para a gente, inclusive, gerar políticas públicas, inclusive até ter formulação de novas regras, novas leis, né, que possam beneficiar a população ou o serviço público de um modo geral. Muito obrigado. Professor Valber, é isso mesmo. Eu quero crer, e eu tenho plena convicção de que o caso que foi apresentado aqui pelo nosso colega Samuel foi uma exceção, não foi a regra. Tá? Os estados e os entes estatais e a própria administração pública brasileira, a gente já está num nível de maturidade, tá? Eu coloco isso de uma maneira com bastante ênfase, porque se você analisar o governo federal, estados, grandes municípios, tá? Eles estão no nível de confiabilidade, vamos dizer assim, a administração pública no nível de confiabilidade, que esse tipo de exceção ela chega a ser até uma excrescência. Pode ser que um dado como esse, como o senhor mesmo disse, pode ser um erro, mas eu quero crer que isso tenha sido uma exceção. Tá? Agora, como é que a gente vai confiar nesses dados? A gente tem que confiar nesses dados basicamente por duas coisas. Primeiro, porque cada ente estatal tem o seu próprio sistema de controle interno. Tá? A Constituição de 88 e também a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela trouxe a figura do controlador interno. Antigamente, essas coisas não existiam. Controle interno, Secretaria da Controladoria. E se você trouxer isso também para as administrações privadas, o que antigamente era a ouvidoria, hoje já se coloca uma instituição, uma entidade muito mais completa e complexa, chamada o setor de compliance. Tá? Então, os controles internos da administração pública estão aí para isso, para verificar a existência dessas discrepâncias e combatê-las. Mas outra questão que também se coloca é que os níveis de controle dos órgãos externos, eles estão também mais efetivos, muito em função também da evolução da inteligência artificial. Hoje você tem bancos de dados que são compartilhados pelos entes estatais. Hoje a Secretaria de Tesouro Nacional ela busca dados brutos da execução orçamentária diretamente nos bancos de dados das entidades ou dos órgãos da administração direta e indireta de estados e municípios. Então, hoje, dificilmente você envia informações para o STN, para a Secretaria de Tesouro Nacional,
o STN busca as informações diretamente na fonte dos dados. Então, é possível que haja alguma malversação desses dados na fonte? Mas é bem mais raro disso acontecer hoje, em função dessas duas coisas, da evolução do controle interno e da evolução da própria tecnologia da informação. Mas a gente não deve nunca se esquecer da importância de como é fundamental o controle social. Tá? O controle social é a terceira força desse triângulo, e talvez seja a força mais efetiva. À medida em que a própria sociedade detecta casos como esse, que, mais uma vez, eu considero o reputo como uma exceção, e quanto mais ela for efetiva em encontrar e publicizar esse tipo de coisa, tá? Mais efetivo vai ser esse controle, e melhores vão ser as informações que os entes estatais vão disponibilizar à população. Perfeito. A Kellyanne colocou uma questão aqui, acredito que seja a nossa última pergunta aqui da live, né? Peço gentileza quem não fez aí a postagem do seu nome lá no formulário e e-mail, que o faça agora, porque já estamos dando finalização aqui a este momento, a este seminário. Vamos fechar com a pergunta de Kellyanne, a resposta do convidado e as finalizações de praxe. Bom, a Kellyanne colocou assim: o senhor Maurício falou sobre o Business Intelligence. Quais são os principais desafios para a implementação desse sistema na administração pública? Professor Maurício. Querer. Hoje, você faz um sistema de Business Intelligence utilizando o Power BI, que é um negócio absolutamente básico. Ou você pode fazer um sistema de Business Intelligence utilizando o Excel. Tá? Você pode fazer isso e colocar um sistema como esse no seu portal de transparência sem que seja necessário nenhum investimento astronômico, não só apenas na tecnologia, como também investimento em programação. Você faz isso com Python também, como o Léo está dizendo aqui, perfeito. Tá? Você faz isso do jeito que você quiser, porque hoje é muito fácil. Agora, basta vontade política. Esse exercício, essa pesquisa que eu fiz no segundo semestre do ano passado, eu desenvolvi um sistema de Power BI justamente para manipular os dados desses 31 indicadores ao longo de 12 anos, tá? Utilizando informações que eu coletei no IBGE, que eu coletei em entidades de fé pública. Olha que eu não sou nenhum especialista em tecnologia da informação, eu sou um usuário de Excel como qualquer um outro aqui. E eu fiz esse sisteminha brincando, utilizando, basicamente um Excel. Dá para fazer. Qual o impeditivo de fazer isso? Vontade política. Tá? O investimento é praticamente zero, e colocar esses dados através desse sistema para a população é um negócio de custo zero. Só depende de querer. Perfeito. A Patrícia colocou uma perguntinha aqui. Como o cidadão pode solicitar informações que não estão disponíveis no portal da transparência? No próprio portal da transparência, você tem um formulário de solicitação de informações. Isso todo o portal da transparência tem. E o ente estatal ele é obrigado a fornecer essas informações, exceto aquelas que estejam protegidas por sigilo. Então, no próprio portal da transparência, nos sites dos estados, no site dos municípios, é obrigatória a existência de um campo, de um site, de um sítio, de um aplicativo, de alguma coisa que o cidadão possa solicitar a informação, tá? E o Estado o ente estatal é obrigado a fornecer essa informação. Então, se você entrar lá no portal da transparência ou em qualquer sítio eletrônico
de um ente estatal tem lá um aplicativo, um local, um botão em que você pode solicitar uma informação qualquer. Bom, o Laércio levantou a mão, vou abrir a exceção. É a última participação, por favor, para a gente encerrar a live. Laércio, por favor. Obrigado, Bilar. Boa tarde a todos. Na verdade, não é nenhum questionamento, né, mas aproveitar a oportunidade. Eu sou egresso da UAST, concluí o curso há 10 anos, e durante as aulas eu conheci o Observatório Social, que é uma organização incrível, né? Eu cheguei um pouco atrasado durante o evento, mas é uma organização incrível. E eu acreditava que em Serra Talhada alguém tivesse a oportunidade ou a vontade de criar um observatório social em Serra Talhada, porque naquele momento, quando eu vi durante a aula, o impacto social com relação à economia, né, nas contas públicas, a economia do dinheiro do contribuinte, mostrou-se muito grande, né? E essa participação, como o Samuel falou, de como popularizar, como trazer um entendimento do que é o portal da transparência, que é carregado de palavras muito técnicas, né? Num vocabulário muito técnico, que muitas vezes o cidadão comum não tem acesso, não consegue compreender. Até nós mesmos, enquanto graduados, enquanto estudantes, nós não compreendemos. Muitas vezes tem que procurar um dicionário, abrir o Google e sair pesquisando, como o próprio Samuel falou, se não me engano. Então, minha fala é mais para tentar aqui provocar nossos colegas, até mesmo a UAST, né, enquanto pesquisadores, enquanto professores, para tentar provocar a sociedade a criar um observatório social em Serra Talhada, né, uma instituição, uma organização sem fins lucrativos que visa garantir a transparência, que visa garantir o desenvolvimento social e econômico da cidade também, em consequência, né? E é isso. Agradecer as palavras do professor Maurício, né? É muito interessante. Eu sou também um pouco fã da programação, né? Também como ex-aluno da UAST, acabei aprendendo um pouco de programação, tenho muitos amigos formados em SI, e é isso. Obrigado. Nós é que agradecemos a sua participação, Laércio. Bem-vindo aí à casa, sempre sua. Professor Maurício, desde já a gente agradece a sua rica contribuição. Hoje, dia 10 de dezembro de 2024, Dia Internacional dos Direitos Humanos. Ontem foi o dia 9 de dezembro, o Dia Internacional do Enfrentamento à Corrupção. E a temática encaixou-se perfeitamente com esses dois momentos, né, que são evidenciados no sentido de que se a gente, de alguma forma, melhore as condições de vida, principalmente para aquelas pessoas menos favorecidas, né? Citei aqui o exemplo aí de que é possível a gente disponibilizar informações de uma forma menos técnica, como faz o Instagram lá do Banco Central do Brasil. Eu achei brilhante, porque sendo um órgão extremamente técnico, né, os relatórios que eles fazem em relação às taxas de juros, às oscilações de taxa de juros, são muito difíceis para o grande público entender, mas as dicas que esse personagem que eles criaram dá são bem interessantes. Eu quero crer que eles não gastaram uma fortuna para isso, né? Acredito que tenha sido feito com pouco recurso, como bem mencionou aí o professor Maurício, porque o que eles fizeram lá de personagem, a minha filha faz aqui também no computador facilmente, né? Então, só me resta agora, depois de elogiar, aparecer aí uma conta de alguns milhões para disponibilizar um personagem daquele. Enfim, agradeço a todos que estiveram conosco, né, que participaram. Espero que todos tenham devidamente acessado aí o formulário e colocado seus dados para receber o certificado. Quem não o fez, depois pode encaminhar algum e-mail. Passo a palavra aqui para o Maurício fazer a sua despedida e considerações finais, e desde já reforço o grande agradecimento pela brilhante exposição que ele deu, pelo tempo que ele disponibilizou e pela pessoa que ele é. Maurício. Pessoal, eu queria agradecer a atenção de todos, me colocar à disposição no que for necessário. Alexandro tem meu contato, fico muito feliz em contribuir com a UAST.
Estou à disposição de vocês para a gente discutir esses assuntos, aprofundar esses assuntos, ou quaisquer outro que seja interessante, porque eu acho que somente assim, debatendo, conversando, a gente melhora a questão da gestão pública e a questão da gestão como um todo, né? Debatendo, conhecendo, conversando e trocando ideias. Muito, muito obrigado, Alexandre, pelo convite, muito obrigado a todos pela atenção. Eu acho que nem meus filhos já aguentam me ouvir tanto tempo, né? Então, eu só tenho a agradecer a vocês e me colocar à disposição para o que for necessário. Mais uma vez, muito obrigado e boa tarde a todos. Obrigado, Maurício. Tenho certeza que todos gostaram bastante, né? Todas e todos. E até uma próxima oportunidade. Se Deus quiser, próximo ano a gente fazer novamente outro evento desse e outros, quando necessário. Forte abraço e até uma próxima oportunidade.